Olá, pessoal! Vamos mergulhar juntos na jornada da personalidade civil aqui no Brasil. Esse é um tema fundamental, sabe? Seja para quem está na faculdade de Direito, sonhando com cargo público, ou só para quem quer entender melhor como a nossa lei funciona desde o comecinho. Para começar, a gente parte da pergunta mais básica de todas, aquela que é o alicerce de todo o sistema. Afinal, a partir de que momento uma pessoa passa a existir para o direito? A resposta para isso, gente, muda tudo. Então, esse aqui é o nosso mapa da viagem de hoje. A gente vai seguir o ciclo completo da personalidade, desde o momento em que ela nasce, passando pelos direitos que são a nossa armadura, a capacidade de usar esses direitos, as mudanças super recentes sobre identidade e, para fechar, como tudo isso se aplica até para as empresas. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça no nosso primeiro ponto, que define o exato ponto de partida legal para a existência de qualquer pessoa. Olha só o que o nosso Código Civil diz bem direto ao ponto. A personalidade, que é essa aptidão para ter direitos e obrigações, começa quando? Com o nascimento com vida. É o famoso respirou, tá valendo. Mas, e esse mas é super importante, a lei é esperta. Ela protege desde a concepção os direitos de quem ainda nem nasceu, o chamado nascituro. E aqui tem um detalhe que costuma confundir, mas que é bem simples. Pensa comigo. Personalidade jurídica é a habilidade de ter direitos. Todo mundo que nasce com vida tem. Ponto. Já a capacidade de direito é o tamanho, a medida dessa habilidade. Por exemplo, um estrangeiro tem personalidade, claro, mas a capacidade dele de ter certos direitos, como ser dono de um jornal no Brasil, é diferente da de um brasileiro. Entenderam a diferença? Beleza. Uma vez que a pessoa existe legalmente, ela não vem vazia. Ela já nasce com um escudo, um conjunto de direitos que são a base da proteção da dignidade dela. E esses direitos são tão, mas tão importantes que o artigo 11 do Código Civil dá a eles três características essenciais. Eles são intransmissíveis, ou seja, não dá para passar para outra pessoa, são irrenunciáveis, você não pode simplesmente abrir mão deles, e o exercício deles não pode ser limitado por vontade própria, a menos que a lei permita. E como essa proteção funciona no mundo real? O artigo 12 explica. Se o seu direito à imagem, à honra, à sua vida privada for violado ou até mesmo só ameaçado, você pode ir à justiça. E não só para parar o problema, mas também para pedir uma indenização por qualquer dano que tenha sofrido. É uma proteção bem robusta. Agora vamos para o próximo passo. Porque veja bem, ter direitos é uma coisa. Agora, poder ir lá e exercer esses direitos sozinho por conta própria é outra história. E é aí que entra o conceito de capacidade. A nossa lei divide a incapacidade em dois níveis. A absoluta, que hoje em dia vale só para os menores de 16 anos. Eles precisam de um representante legal para tudo. E se fizerem algo sem ele, o ato é nulo. É como se nunca tivesse existido. Já a incapacidade relativa para os maiores de 16 e menores de 18, e também para os ébreos habituais, viciados e os pródigos, que são aqueles que gastam demais. Eles precisam de assistência, e seus atos sem ela são anuláveis, ou seja, podem até ser corrigidos depois. Para a gente entender na prática por que essas regras são tão sérias, vamos dar uma olhada num caso real que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Pensa na situação. Uma mãe adotiva simplesmente gastou toda a herança da filha menor de idade, que era de R$ 1 milhão. O que o STJ disse? Basicamente que ela, como administradora dos bens, só podia usar os rendimentos, os frutos do dinheiro, tipo os juros de uma aplicação. O capital principal, R$ 1 milhão, era intocável. Isso mostra bem como a lei é rígida para proteger o patrimônio de quem não pode se defender. Agora vamos entrar num assunto super moderno e que tem um impacto gigante na vida de muita gente. Vamos falar de como ficou mais fácil alterar o nome e o gênero sem precisar de um processo judicial longo e cansativo. E ó, atenção especial para a galera que está estudando para concurso. Isso aqui é tema quente, está caindo em prova. A Lei 14.1382 de 2022, junto com as regras do Conselho Nacional de Justiça, mudou o jogo. Foi um passo enorme para desburocratizar o registro civil e dar mais autonomia para a pessoa. Então, como é que funciona para mudar o prenome hoje? É um processo administrativo, bem direto no cartório. Basicamente, se a pessoa tem mais de 18 anos, ela pode ir lá, uma única vez, e pedir a alteração. E o melhor, sem precisar dar nenhuma justificativa. É um avanço e tanto no direito sobre a própria identidade. E essa facilidade não vale só para o prenome, não. O mesmo acontece com os sobrenomes. Quer incluir o sobrenome de um avô? Colocar ou tirar o do cônjuge durante ou depois do casamento?
Tudo isso agora pode ser feito direto no cartório, sem precisar de juiz. E, claro, um passo fundamental. As regras agora deixam claro o direito de pessoas transgênero de adequarem seus documentos à sua identidade. O pedido para mudar tanto o prenome quanto o gênero é feito diretamente no cartório. É uma questão de dignidade e de cidadania plena. Para a gente fechar o ciclo, vamos ver como esses conceitos todos de personalidade e direitos não se aplicam só a nós, pessoas de carne e osso, mas também às pessoas jurídicas, ou seja, às empresas. O artigo 52 do Código Civil é o que abre essa porta. Ele diz que, naquilo que fizer sentido, a proteção dos direitos da personalidade também vale para as empresas, associações, fundações e por aí vai. E o que isso quer dizer na prática? Que uma empresa pode sim defender seu nome, sua marca e sua imagem na justiça. E um ponto muito importante, ela tem direito à honra objetiva. Que nome complicado, né? Mas é basicamente a sua reputação no mercado, a imagem que ela tem perante os clientes e fornecedores. E para fechar o paralelo, se para a gente a personalidade começa com o nascimento com vida, para uma empresa, a existência legal dela começa com o registro do contrato social lá na junta comercial ou no cartório. É esse registro que dá vida à pessoa jurídica perante a lei. A gente termina vendo como a lei tem caminhado para dar mais autonomia para as pessoas sobre a sua própria identidade, né? Diminuindo a necessidade de ir à justiça para resolver coisas que são tão pessoais. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual será o próximo passo, a próxima fronteira nessa jornada de autodeterminação?